Bom, os que estão chegando desde já, eu vou pedindo um pouco de paciência. A gente tem o hábito aqui de esperar pelo menos uns 2 minutinhos depois que começa a live, para o pessoal ir chegando e se acomodando antes da gente entrar no assunto propriamente dito, tá certo? Vamos esperar só mais um minutinho, pessoal, para a gente poder começar, certo? Bom, eu acho que a gente pode começar. Daqui em diante, eu acredito que as pessoas que tiverem acesso à live vão interagindo com a gente ao longo do tempo. E também, se não conseguirem assistir a live, por N motivos que possa ter acontecido, elas assistem após a live ser publicada aqui na página, que vai ser o momento que a live vai ficar salva, tá bom? A gente tem o hábito de deixar as lives salvas justamente por conta disso. Das pessoas que estão fazendo N situações nesse momento, principalmente nesse contexto sanitário que a gente vive, que acontecem coisas absolutamente imprevisíveis, então a gente não sabe a situação de várias pessoas nesse momento. Então, sendo assim, a gente deixa a live salva para as pessoas que não têm essa capacidade de assistir agora, ou por N fatores, e depois elas podem ter acesso a esse conteúdo que vai ficar gravado aqui na página, tá bom? Pessoal, de antemão, eu gostaria de agradecer imensamente o apoio que vocês deram a gente na live passada, certo? Então foram muitos corações, muitos gosteis que deixaram aqui no vídeo passado, então isso daí realmente fortalece muito a gente produzir conteúdo aqui na página, a gente se sente motivado em trazer cada dia mais um conteúdo inspirado naquilo que a página tem como sua filosofia no sentido essencial. Então agradeço desde já aqueles que compartilharam a live, que deram like, que gostaram e tal, e que deram aquele apoio também no direct, tá bom? Então agradeço imensamente a vocês. E como a gente foi bem sucedido semana passada, trazendo esse assunto que era novidade até então, foi o primeiro vídeo que a gente fez a semana passada, foi a respeito desse tema, que foi apresentações e comentários de livros, tá bom? Algumas pessoas chegaram para mim no direct falando que eu poderia ter abordado mais profundamente, ter feito análise de algumas obras, tá? Porque na live passada eu trouxe 3 livros, tá? Para vocês aqui. Então, algumas pessoas acharam melhor trazer um livro por live. Porém, eu disse que a perspectiva desse intuito é trazer apenas apresentações e alguns comentários dessas obras. Quem quiser realmente um conteúdo mais aprofundado sobre aquilo que vai ser passado aqui, tanto nesse vídeo quanto no outro, adquira a obra. A gente falou na live passada que essas obras que a gente traz aqui são obras bastante conhecidas. A internet, através de vários conteúdos em PDF, já fornecem esse material. E se você tem uma condição financeira adequada e quer adquirir essa obra, muitas dessas obras têm um valor absolutamente baixo em comparação com outras coisas que a gente acaba comprando ao longo da semana no dia a dia, tá bom? Então, eu vou trazer 3 livros essa live também de hoje. Então eu vou começar trazendo um livro que é bastante conhecido no meio acadêmico e obviamente você já ouviu falar nesse autor. Se você não ouviu falar propriamente dita da obra, obviamente do autor você ouviu falar em algum momento da sua vida. É simplesmente impossível você nunca ter ouvido falar de Platão. Então a obra que eu tenho aqui em mãos é nada mais nada menos do que O Banquete de Platão. É uma obra absolutamente famosa, é um clássico realmente da literatura ocidental, é um dos diálogos de Platão, um bem famoso, inclusive, é colocado como leitura obrigatória dentro do contexto acadêmico e também
dentro do contexto secular, por que não? É uma obra que ela tem muito a aderir e principalmente, se você assistiu a live da semana passada, você viu que a gente trouxe uma obra que é um best-seller do autor C.S. Lewis. Então a gente trouxe Cristianismo Puro e Simples, mas também futuramente a gente pretende trazer outra obra desse mesmo autor que a gente abordou a semana passada, que é chamada Os Quatro Amores. Então a gente vai trazer esse livro que vai trazer uma perspectiva que é muito parecida com essa. Eu acredito, como todo acadêmico de prestígio, que obviamente C.S. Lewis também teve contato com esse livro aqui. Então esse livro Banquete, a edição dele é da Ed Pro, então ele é um livro de bolso, como você pode ver, ele é menor do que os convencionais, então ele é um livro fácil, é um livro muito barato do ponto de vista econômico, você vai ter uma vantagem financeira muito grande, porque ele é um livro bastante barato, eu adquiri esse daqui na Amazon, então se você tem essa facilidade e quer adquirir esse livro, quer ter uma obra clássica na sua prateleira e quer se aprofundar mais no assunto propriamente dito, quando se trata de filosofia grega, você tem por obrigação realmente ler esse livro aqui. Então, logo no início, a gente vê que um dos principais tradutores desse livro, ele falando um pouco, fazendo a apresentação desse material, ele fala a seguinte frase logo de início. Ele fala assim, além de ter se imposto ao longo dos séculos como um dos mais importantes textos da filosofia ocidental, de leitura e análises obrigatórias para o estudante e o estudioso da matéria de filosofia, o Banquete é uma obra-prima literária, seja pelo seu majestoso conteúdo, seja pela sua forma impecável, na qual Platão atinge o clímax de sua proficiência e brilho no emprego e manejo da língua grega, produzindo uma peça primorosa, quer de clareza, quer de beleza, num estilo fluente e elegante, até porque, peculiarmente, em O Banquete, o talento literário do mestre da academia é notado pelos seus seguidores e críticos. Então, realmente é um livro que eu indico piamente para você, se você quer realmente começar aos seus estudos aos clássicos da literatura ocidental, e principalmente referente ao material quando se trata de Grécia, da filosofia grega, a gente tem aqui um dos principais proeminentes desse assunto, que é o filósofo Platão, tá bom? Então, como de costume, como eu fiz semana passada, eu vou trazer um pouco do que esse material ele propõe, certo? Do que o Banquete necessariamente ele fala. Então a gente vai analisar que no ponto de vista contextual do livro, ele vai abordar algo que é algo muito discutido por filósofos, principalmente naquele contexto grego, quando acontecia algum tipo de reunião seja no evento, ou seja por alguma outra razão específica, até razões religiosas, o assunto do ser humano, e principalmente entrelaçado ao assunto do amor, era um assunto muito vigente. Então não é de se admirar que você, quando vai analisar os conteúdos clássicos, e principalmente referente a conteúdo grego, você perceba que o amor é um assunto permanente entre alguns filósofos. E Platão já tem-se até uma cultura mística, que apesar dele não tratar só disso, claramente que não, mas existe uma cultura de tratar Platão como um filósofo romântico, assim, de certa forma, né? Então, lógico, do ponto de vista acadêmico, isso daí não procede, mas do ponto de vista cultural, popular, tem-se essa ideia de entrelaçar Platão como um filósofo romântico, né? As ideias platônicas são ideias bastante românticas. E nesse livro, o ponto de questão, o pano de fundo, vai ser exatamente a questão do amor. Então, o texto, o livro em si, ele vai se tratar de alguns diálogos que vão ocorrer entre alguns convidados de um banquete, exatamente como o livro vai colocar, e alguns desses convidados vão ser pessoas absolutamente importantes, dentre os quais o próprio Sócrates vai estar em meio a esses diálogos, né? Então, eu gostaria de abordar para você, de modo simples, objetivo e direto, alguns dos personagens que vão estar nessa obra e o que eles vão conversar de forma propriamente dita, certo? Então, assim, antes eu queria ler um comentário aqui da Samantha, que ela disse o seguinte: não imaginava que o dono da página fosse um... Muito obrigado pela simpatia. Muito bem, pessoal. Então, o livro, ele trata mais ou menos do seguinte, dessa perspectiva do amor, e o primeiro, depois que começa esse entorno, esses diálogos a respeito do amor, o primeiro a falar é Fedro. Então, Fedro, ele vai trazer a perspectiva do amor mais ou menos da seguinte forma: ele vai caracterizar o amor como uma divindade grega. Como é realmente, você for analisar a mitologia grega, até pretendo trazer alguns livros tratando da ideia da perspectiva da mitologia grega. Se você for analisar, você vai perceber que Eros, ele é realmente uma divindade grega.
Então ele é realmente um ser pessoal, um ser grego, um ser divino, e ele tem, obviamente, o poder dele é fazer com que as pessoas tenham esse sentimento tão efervescente chamado de amor. Então Fedro vai colocar que o amor ele é realmente o pivô para a boa moralidade. Ele vai dizer que se existe uma virtude, a virtude ela reside no próprio amor. Então ele diz que pessoas que não têm amor são pessoas que obviamente não são virtuosas, que não empregam uma moralidade completa como objetivo. Então ele diz que para você ter uma boa vida, para você ter uma boa vida baseada em uma boa moral, para você praticar atos virtuosos, você deve prestar homenagem a esse ser divino que é o próprio Eros. Então ele vai colocar muito essa perspectiva de que Eros é um ser divino, é um ser que merece ser adorado, é um ser que é um símbolo de moralidade perfeita e que você deve venerá-lo. Essa vai ser mais ou menos a visão do primeiro a se manifestar a respeito desse assunto, que é o Fedro. Logo em seguida, a gente vai ter o Pausanias. Pausanias, ele vai concordar do ponto de vista de premissa com o que Fedro vai acabar de estabelecer, que é obviamente a ideia de que o Eros ele é uma divindade, sim, ele merece ser cultuado, só que Pausanias vai dizer que não é só esse brilho majestoso da moralidade e da virtude que vai caracterizar essa divindade, não. Ele não diz que é bem assim. Ele diz que é o seguinte: Eros ele é categorizado num duplo sentido, ou seja, é uma dicotomia. Ele pode tanto desencadear bons atos num ser humano, quanto desencadear atos ruins. Então ele vai tratar Eros desse ponto de vista dicotômico. Ele vai dizer que essa divindade, quando ela age em cima dos seres humanos, ela pode desencadear tantos atos de boa moral, de virtuosidade, quanto atos realmente feios de serem assistidos, atos realmente imorais. Então ele vai dizer que uma pessoa, Pausanias vai ter mais ou menos essa perspectiva de que quando uma pessoa está sob influência do amor, ela vai agir tanto de uma forma negativa quanto de uma forma positiva. Vai depender muito do contexto daquela situação. Então Pausanias ele vai trazer uma perspectiva de Eros com essa dicotomia. Não é um ser absolutamente perfeito que representa essa moral perfeita, não. Ele vai ter os seus erros e falhas ali. Então Pausanias vai trazer uma ideia mais crítica sobre aquilo que Fedro havia falado, certo? Logo em seguida, a gente vai ter um que vai chamar a atenção por ele ser médico. É algo que é sempre destacado quando esse personagem aparece, e é um fato realmente que ele era um médico, certo? Então aqui a gente vai ter o personagem Erixímaco. Mas antes de começar sobre Erixímaco, eu gostaria de ler um comentário aqui, ó, que é do Ozymandias, eu acredito que seja isso. Ele botou: por onde começar a ler filosofia grega. Olha, por onde começar a filosofia grega é uma questão bastante interessante, porque a filosofia grega ela trata realmente dos clássicos. Então, quando você vai fazer um estudo mais acadêmico a respeito da história dos filósofos gregos, da história da própria filosofia, sempre se lançou uma linha cronológica a respeito dos pré-socráticos, dos próprios pós-socráticos e principalmente as pessoas que atuaram naquele contexto clássico de Atenas. Então acho que se você começasse realmente pela filosofia grega do início propriamente dita, eu acho que começar pela leitura dos que os pré-socráticos falaram a respeito da natureza como um todo, que vai ser a questão do physis, que vai ser uma questão muito abordada logo no início, eu acho que é uma boa. Necessariamente talvez não seja a forma mais fácil de se começar, mas eu acredito que se você quer começar de um ponto de vista sistemático mesmo, início, meio e fim, eu acho que começar com a leitura dos autores pré-socráticos seria uma boa, certo? Então, a gente vai ter logo em seguida Erixímaco, e Erixímaco ele vai trazer uma visão que é bastante interessante, porque ele vai dividir o amor, assim como Pausanias fez, mas ele vai categorizar do ponto de vista moral também. Então ele vai colocar o amor entre o amor sadio e o amor mórbido. O amor sadio é aquele dedicado às coisas proveitosas da vida, no sentido que ele vai colocar exatamente nessas palavras. O amor sadio é aquele que é dedicado ao bom e ao belo. E o amor mórbido é aquele dedicado ao mal e à feiura. Então ele vai categorizar com muito esse contexto metafísico, do contexto de beleza, o contexto do bom, e ele vai colocar que, obviamente, o amor ele tem que estar entrelaçado com um desses dois fatores. Então o amor vai ser muito dicotômico também, assim como Pausanias colocou dentro desse sentido. E algo que é interessante, que Erixímaco, no seu discurso, diferente de Pausanias e Fedro, ele vai trazer a ideia de que Eros não é um ser apenas divino, não é um ser divino, mas sim uma energia. Então ele vai ser o primeiro a trazer a ideia de que o amor ele é uma energia cósmica
que permeia tudo que existe, seja coisas animadas e inanimadas. Então ele vai dizer que os animais, coisas minerais assim, o próprio ser humano ele tem essa energia. Então não precisa nem ser um ser desprovido de consciência ou um ser com consciência, independente de qual contexto esteja, essa energia cósmica ela vai permear a existência desses seres. Ele não vai, eu acredito que na obra ele vai discorrer um pouco mais sobre como isso é possível, mas eu acredito que ainda fica algumas falhas olhando pela perspectiva do que os outros vão dizer. Mas, a grosso modo, Eric Simaco vai dizer que o amor ele trata-se de uma energia cósmica mesmo. Então aí a gente já vê uma diferenciação com Fedro e Pausanias, e aí toma-se prosseguimento nos diálogos entre eles, certo? O próximo a falar é Aristófanes. Aristófanes é um pouco mais conhecido do que esses outros 3 personagens que eu acabei de citar, porque Aristófanes foi um excelente dramaturgo. Então Aristófanes ficou muito conhecido pelas suas obras teatrais que foram apresentadas principalmente em Atenas, justamente por ele ter uma perspectiva muito cômica em relação a assuntos que eram olhados como sagrados e muito importantes, tanto do ponto de vista religioso quanto político. Então Aristófanes ele tinha uma perspectiva de quando ele trazia suas peças teatrais, elas eram realmente muito queridas pelo público e o público tinha realmente muito prazer em assistir, e muitas das vezes essas obras foram um pivô decisivo em questões políticas, certo? Então quando você vai analisar um dos principais representantes de Atenas lá, que é aquele velho dilema que teve entre Péricles e o próprio Cleo, você vai perceber que as obras de Aristófanes elas vão estar muito ali presentes no contexto de crítica a Cleo e tentando exaltar de certa forma Péricles, para isso daí de certa forma moldar a cabeça do público e influenciar o público em alguma medida, né? E Aristófanes, a respeito desse assunto do amor, ele vai trazer da seguinte perspectiva. Ele vai trazer um mito, que é o mito do andrógeno, e ele vai tentar usar esse mito para ilustrar o que seria o amor, o que seria a importância do amor, etc. E esse mito, traz a seguinte perspectiva, de que no início, os seres humanos, eles tinham uma forma que era bem diferente dessa que a gente tem hoje em dia. Então eles tinham uma forma esférica, que no contexto grego, ter uma forma esférica é algo que relaciona-se muito com a ideia de perfeição. Então os seres humanos eles tinham uma forma esférica, eles tinham 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças, né? É colocado dessa forma, 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. E nesse contexto de perfeição, o ser humano ele começou a se achar divino. Então, de certa forma, ele, ao invés de cultuar os deuses, ele começou a ter uma autoimagem própria divina. A partir dessa perspectiva, ele tentou, obviamente, tornar-se divino e tentou entrar na morada dos deuses para se tornar ele próprio uma divindade. E acontece que Zeus, olhando essa situação, não se agradou nem um pouco em relação a isso. Então decidiu punir o ser humano naquela sua forma perfeita. E o que é que Zeus fez? Zeus castigou o ser humano, partindo o ser humano em 2 partes. E essas 2 partes que foram separadas, Zeus espalhou essas partes ao redor da Terra. E o que é que acontece? Esse mito com Aristófanes, ele quer representar que o ser humano, que o amor, ele representa esse senso de incompletude, esse senso de busca, da qual existem almas gêmeas, no qual seria um ser humano só em um dado momento, e essas partes se separaram. E o amor vai ser esse motivador para você buscar a sua outra metade. Então é algo que é muito colocado hoje em cinema, até de uma perspectiva romântica, mas se a gente realmente vai analisar essas questões, a gente percebe que são algo bem antigo, né? Então Aristófanes ele vai colocar a ideia do amor justamente em relação a isso, essa falta realmente que o ser humano tem, essa busca realmente por achar sua cara metade, por ser completo, né, de certa forma. E você se dedica a isso a boa parte de sua vida, tá bom? Então Aristófanes vai colocar o amor por essa perspectiva. Logo em seguida a gente tem Agatão, certo? A gente vai colocar aqui, ele é o 5º a falar nos diálogos, e Agatão é um cara que ele vai concordar muito com o que Fedron falou no início. Vai colocar realmente que Eros é um ser que merece realmente ser um adorado, é uma divindade que merece ser adorada, e diferente de outros deuses, ele é um ser que não deve a ninguém. Ele é um ser que afeta diretamente tanto homens quanto deuses, tanto mortais quanto imortais. Então ele fala que, dentre todas as divindades que existem, Eros é aquela que é mais dependente em relação aos outros. Então ele causa efeito em muitas pessoas, mas dificilmente alguma coisa
tem um impacto diretamente nele. Então ele diz que só existe outra divindade que se compara a ele, que é a divindade do destino, né? Então ele coloca, Agatão, ele coloca que só o destino e o amor são mais independentes e elas têm efeito direto, tanto em homens quanto em deuses. Então essa vai ser mais ou menos a perspectiva de Agatão, e ele vai concordar bastante com o que Fedro acabou de colocar. Logo em seguida, a gente vai ter o mais importante nesse diálogo, né? Que é o que as pessoas mais esperavam para falar até então, que é o próprio Sócrates. Sócrates ele vai trazer uma perspectiva que é absolutamente interessante, porque ele não vai dizer nem que o amor é uma energia cósmica que permeia todos, e nem que o Eros é um ser divino. Ele não vai falar por essa perspectiva. Sócrates vai dizer que o amor nada mais é do que um desejo inerente no ser humano. E ele vai categorizar isso da seguinte forma. Ele vai colocar o seguinte, ó. Ele afirma que desejamos aquilo que não possuímos. Então Sócrates vai colocar o amor como um desejo que existe dentro do ser humano, e que esse amor ele é fundamentado na busca daquilo que a gente deseja e não possui. Então isso é algo realmente muito interessante. Se a gente for trazer para uma perspectiva de análise atual, isso se aplica muito. Necessariamente, quando a gente percebe nossa sociedade, século XXI, nossa sociedade pós-moderna, e analisa um pivô sociológico bastante interessante, que é o consumismo. Então a gente percebe que nossa sociedade ela tem aquele envolto a respeito do consumismo. Tem pessoas realmente que se afundam em relação a isso, outras são mais controladas. Mas se você for olhar pelo ponto de vista realmente por um prisma assim mais neutro, você percebe que a gente é bombardeado constantemente para consumir o máximo que conseguir. Isso em todos os setores da nossa vida, sejam setores relacionados à compra de roupas, compras de bens materiais, sejam casas, carros, motos, joias, seja comida. A gente tem uma demanda muito grande, então é constantemente, dependendo da forma que você acessa essas informações, você é bombardeado constantemente com propaganda sobre comida, propaganda sobre crédito, propaganda sobre compra de bens, etc. e tal. E isso daí, de certa forma, pode nutrir um amor a respeito disso. Então tem muitas pessoas que se denominam consumistas e realmente vão fundo nisso. Então Sócrates realmente vem dizer que o amor ele é esse desejo por conquistar algo que você não tem. Isso realmente é muito interessante. E ele teve essa concepção baseando-se numa conversa que ele teve com a mulher. E essa mulher explicou a ele que além de ser isso, além do amor ser esse desejo inerente no ser humano por coisas que ele não tem, ela colocou também que Eros não é nem um ser, nem uma força cósmica, nem uma energia cósmica, e também não é um ser divino, mas é apenas uma entidade intermediária entre os deuses e os seres humanos. Então Sócrates traz essas duas opiniões a respeito desse assunto, então torna-se muito proveitoso quando você analisa. E por último, chega Alcebíades. Alcebíades ele é o que vai menos se aprofundar a respeito desse assunto. Alguns vão colocar que ele chega meio embriagado. Se você vai pesquisar um pouco sobre Alcebíades, você percebe que ele era o cara que, popularmente falando, era o cara da farra, né? Era o cara que gostava de estar em festas, era o cara que gostava da bebedeira, gostava de falar algumas bobagens vez ou outra, e famoso principalmente por ser aquele cara que dava em cima de Sócrates constantemente. Então, no meio dessa conversa, quando Alcebíades entra na conversa, ele já entra entoando louvores e elogios a Sócrates, né? Então ele mais ou menos vai colocar da seguinte forma, que Sócrates realmente, o amor para ele significa esse contexto de beleza, e beleza tanto no sentido visível quanto invisível, ou seja, no sentido essencial da própria beleza. Então ele já vai dizer que Sócrates, apesar de ser feio por fora, é lindo por dentro. Então ele vai trazer essa ideia quase que decantada em relação a Sócrates, e mais ou menos aí a gente fecha o diálogo com todos eles, como a gente pode ver, foi um contexto de celebração, de festa, e acaba esse enredo com todos eles embriagados, dormindo, depois de uma longa festa de bebedeira, de comidas e tal, e o Sócrates o único acordado. Sócrates é o único que, depois de todo esse diálogo, dessa bebedeira, ele foi o único que ficou acordado e ficou refletindo sobre aquilo que havia sido falado. Alguns especialistas vão colocar que Sócrates, nesse momento, estava refletindo do que possivelmente iria acontecer com ele lá na frente, que era sua inevitável morte, né? Então, com isso, obviamente, eu dei apenas alguns comentários. Se você realmente quiser se aprofundar sobre essa incrível obra aqui, essa, como fala o próprio livro, essa obra obrigatória para todo estudioso de filosofia, e principalmente, mesmo se você não for
tiver aquela paixão acadêmica pela filosofia, mesmo se você for um leitor árduo, uma pessoa que tem interesse, enfim, você pode ler esse livro aqui tranquilamente, principalmente nessa edição aqui, que é uma edição que eu particularmente achei uma linguagem muito fácil de aprendizagem, então eles não se detêm a muitos termos técnicos, eles conseguem realmente discorrer de forma simples sobre esse assunto, tá bom? Então tá aqui o Banquete de Platão. A segunda obra que eu venho trazer para vocês hoje é uma obra que é bem interessante tanto para as pessoas que são da área da filosofia, quanto pessoas que são da área da teologia, e por que não dizer também da história, tá bom? Que é esse livro aqui, esse livro primoroso aqui, chamado O Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade. Esse livro aqui, ele tem como autoria Paul Copan, que é um famoso estudioso do Novo Testamento e principalmente um teólogo bem renomado, que tem formação tanto em teologia quanto em filosofia. É um cara que vai trazer aqui, esse livro, ele não vai trazer uma discorrência a respeito do assunto teológico propriamente dito quanto a Jesus, mas vai trazer um debate aqui, exatamente. Esse livro é um livro de debate, então vai ter alguns proeminentes do cristianismo debatendo a respeito do assunto, se Jesus realmente existiu, se não existiu, se existiu era aquilo que a Bíblia dizia que era mesmo, o contexto da ressurreição, aconteceu ou não aconteceu. Então é um assunto que vai ser debatido com muito afinco e com muitos argumentos nesse livro aqui. E os dois principais debatedores, apesar de terem outros, os dois principais debatedores desse livro aqui vai ser um ex-padre e também historiador, e também ele tem um envolvimento com arqueologia muito grande, e co-fundador do Seminário Jesus é o John Dominic Crossan. John Dominic Crossan ele vai ser um dos principais debatedores aqui. Em contrapartida, a gente tem o William Lane Craig. Eu vou ler um pouco do currículo de William Lane Craig aqui. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Birmingham, eu acredito que seja isso, me perdoe, na Inglaterra, e doutor em teologia pela Universidade de Munique, na Alemanha. É professor de filosofia, também é conferencista internacional e autor de dezenas de livros no campo da filosofia, teologia e história do cristianismo. Então, esse livro vai ser um livro que vai ter um debate realmente árduo entre dois pensadores do cristianismo, da qual vão debater esse assunto de maneira bastante profunda. E aqui também a gente vai ter a opinião deles a respeito de um assunto que é tão falado aqui, que é a respeito da ressurreição. Eu sempre falei para vocês que eu ia trazer um pouco dessa perspectiva do que é de fato a ressurreição, porque a primeiro modo parece algo que é só religioso que deveria conversar disso, né? De cara parece que é só um assunto propriamente religioso. Mas se você realmente, como eu já falei aqui, se você realmente tiver um interesse por esse assunto, se você realmente quiser falar a respeito da ressurreição, você vai perceber que é um assunto que exige um autoconhecimento filosófico, um autoconhecimento histórico, analítico principalmente, quanto às obras historiográficas que tratam desse assunto, sejam elas do primeiro século, segundo, terceiro século, que tratam a respeito dessa perspectiva, uma análise profunda a respeito do conteúdo original da Bíblia, do livro hebraico e principalmente também do livro grego. Então você vai perceber que trata-se de um enredo absolutamente complexo e amplo, e não é aquele contexto simplista que muitas pessoas gostam de colocar, ou que muitas pessoas até enganadas replicam por aí. Não é bem assim. Então aqui, discorrendo um pouco a respeito desse livro, a gente vai perceber que John Dominic Crossan ele vai ter uma visão diferenciada da visão de William Lane Craig, certo? Então John Dominic Crossan ele vai trazer o assunto da ressurreição. Eles vão falar de outros temas aqui também, a veracidade do Novo Testamento, se existiu um Jesus ou não. E eu não vou abordar essa questão de se existiu um Jesus ou não, porque isso é algo muito já bem estabelecido, tá? Mas o livro ele vai abordar assim mesmo, porque eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Mas sim, o livro já parte da perspectiva de que existia um Jesus histórico, sim. A questão é que John Dominic Crossan ele vai fazer essa diferenciação. Ele vai dizer que existiu de fato um Jesus histórico, mas necessariamente esse Jesus histórico que existiu não é aquele que a Bíblia diz que é. Por outro lado, William Lane Craig já vai dizer que existia um Jesus histórico, e esse Jesus histórico é de fato aquele que a Bíblia diz que é. Então o debate vai girar em torno disso a respeito desse livro. Então, quando se trata do assunto ressurreição, John Dominic Crossan ele vai trazer uma visão que é uma visão diferenciada de William Lane Craig, que é mais ou menos o seguinte: ele acredita que de fato ocorreu uma ressurreição em um dado momento, só que não do ponto de vista de ressurreição corpórea que geralmente é falado. Então John Dominic Crossan vai trazer a perspectiva de que ocorreu uma ressurreição, mas do ponto de vista não corpóreo.
Ou seja, o que é que ele quer dizer? Na perspectiva dele, Jesus morreu, foi crucificado, isso é um fato histórico. Qualquer historiador do Novo Testamento e do primeiro século, principalmente do Império Romano, que dê ênfase a isso, vai saber claramente que existiu um Jesus e que ele foi crucificado. O que John Dominic Crossan vai trazer é que depois que Jesus foi morto na crucificação, o corpo dele simplesmente foi enterrado ou escondido como o de qualquer pessoa. O que acontece é que nos primeiros momentos, depois da crucificação, os discípulos reunidos, eles passaram por uma espécie de avivamento. E nesse avivamento renovou-se uma ideia de crença de que foi manifestada expressamente, foi manifestada através da ideia que eles mesmos formaram na cabeça deles de que Jesus teria ressuscitado pelo fato de reconhecerem que Jesus estava com ele no seu coração, com eles no seu coração. Essa é a ideia que John Dominic Crossan passa. A ideia de que os apóstolos de Jesus, no primeiro século, acreditaram nessa ideia de crença de ressurreição porque eles expressaram isso através da ideia de que Jesus estava no coração deles e que necessariamente não foi uma ressurreição corpórea. Então ele vai trazer essa perspectiva e mais ou menos é isso que ele acredita. Por outro lado, a gente vai ter William Lane Craig, que vai trazer a ideia bem discordante em relação a isso. William Lane Craig vai dizer que a ressurreição de Jesus se deu com uma ressurreição corpórea. Então ele vai abordar isso profundamente, ele vai trazer alguns argumentos da impossibilidade de Jesus não ter ressuscitado de maneira incorpórea. Então ele ainda vai trazer a seguinte perspectiva. Ele vai dizer que não existe ressurreição sem o corpo. William Lane Craig vai bater muito na tecla em referência a isso, principalmente se baseando naquilo que Paulo fala. Então, William Lane Craig vai fazer uma análise bastante aprofundada a respeito do Novo Testamento e vai trazer algumas afirmações, tanto históricas quanto teológicas, a respeito desse assunto. E ele vai além. Ele diz o seguinte, ele diz que quando se trata da ressurreição, não é necessário você ter fé, porque é um fato histórico. Então você não tem fé para coisas que são muito bem estabelecidas. Eu não preciso ter fé de que esse livro está aqui do meu lado. Eu estou vendo, eu estou tocando nele. Então William Lane Craig vai dizer que quando se trata da ressurreição, você não precisa ter fé, porque se trata-se de um evento histórico muito bem admitido, muito bem testificado, em quesito de evidências. E aqui ele vai levantar algumas análises. Sinceramente, eu gosto muito desse assunto, certo? Eu sei que não é um assunto que não chama tanta atenção, que muitas pessoas não gostam tanto. E se a mídia decide falar desse assunto, geralmente é de forma sensacionalista, como eu tenho algumas revistas aqui, que colocam a manchete mais ou menos do seguinte: documentos achados em regiões do Egito mostram que Jesus era um mau garoto, era uma má criança, usava milagres para fazer todo tipo de besteira e tudo mais, tenta vender isso dessa forma. Esses documentos existem, mas necessariamente isso não implica numa contradição naquilo que o contexto bíblico falava. Mas enfim, antes eu quero ler um comentário aqui de Tarcísio. Tarcísio, seja bem-vindo, cara. A primeira dúvida teológica é: Jesus teve ou não um corpo 100% material? Olha, isso é uma questão histórica bastante debatida, cara. Vários concílios depois do terceiro século que conversaram a respeito desse assunto colocaram esse assunto bastante em xeque, porque tinham uma vertente, que é colocada como herética naquela época e ainda é hoje, de que Jesus ele era 100% espiritual quando ele estava na cruz, e outros vão colocar que ele era 100% homem. Mas a ideia propriamente aceita no meio teológico, tanto católico quanto protestante, é que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele era 100% realmente material quanto homem, mas sua essência de fato era uma essência divina. Isso é um assunto absolutamente amplo e complexo. Eu posso realmente trazer esse assunto, se for realmente do agrado do pessoal, eu trago essa questão. Mas é um assunto que ele é muito amplo e complexo, essa questão de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Tem até alguns colegas meus do curso de História que desistem de estudar esse assunto e preferem aceitar como os mistérios de Deus. Porque quando você diz que alguém é 100% homem e 100% Deus, parece que é uma contradição lógica. Mas, como muita gente já falou sobre esse assunto, eu acredito que a gente pode ampliar mais a respeito desse assunto. Agora, tratando-se da ressurreição, o que o William Lane Craig traz é que Jesus foi morto pelo Império Romano, Jesus foi crucificado como qualquer outro, mas que a sua ressurreição no domingo foi uma ressurreição corpórea. É isso daí que ele quer colocar. E ele quer trazer isso para uma perspectiva de evidência histórica. Então, como é que ele faz? Ele vai trazer alguns argumentos, dentre os quais
ele vai formar sua argumentação baseando-se em dúvidas, em críticas que muitas pessoas fizeram. Então, primeiro ele vai dizer o seguinte: existia um túmulo vazio? É um consenso entre historiadores do Novo Testamento que existia um túmulo vazio? Ele vai dizer que é. Nenhum estudante do Novo Testamento vai ter dúvida de que o túmulo estava vazio. Tanto os judeus, tanto o Império Romano, quanto os próprios seguidores de Jesus testificam a respeito disso. Então você tem fontes historiográficas dessas três vertentes testificando a ideia de que o túmulo estava vazio. Isso daí é um fato muito bem estabelecido. Então o que ele vai narrar é mais ou menos o seguinte: naquela época, Jesus, depois de ter sido morto, foi tirado da cruz pelos soldados romanos e foi entregue a um membro do Sinédrio. Quem não sabe aqui, o Sinédrio era a comunidade judaica responsável por levar Jesus até Pilatos e pedir a crucificação dele. O que é que acontece? Tinha membros do Sinédrio, assim como Nicodemos e José de Arimateia, que se encontravam com Jesus para aprender um pouco com ele. O que aconteceu? Que após a crucificação de Jesus, tinha um desses seguidores de Jesus, que era membro do Sinédrio, que era o José de Arimateia. E esse José de Arimateia, ele tinha uma propriedade de túmulo. Então o que acontecia? Como as pessoas naquela sociedade eram pessoas de alta importância, elas tinham seus próprios túmulos, diferente da maioria das pessoas da classe baixa, que realmente quando morria algum membro da sua família, só tinha a opção de fato de enterrar lá e acabou. Você tendo uma importância maior, ou seja, você subindo um degrau na escala da classe social daquela sociedade, você tinha direito a um tipo de lugar específico para você ser colocado lá e ali vir membros da sua família ao longo dos anos do tempo prestar lembranças a você. E esse lugar era uma espécie de caverna, certo? Então José de Arimateia decide conversar com o João, que estava lá junto com Maria, mãe de Jesus, e pedir para colocar Jesus lá dentro, para ele ser prestado todas as homenagens em relação a ele, ser fechado e ali ele repousar. Você perceba que tanto no relato bíblico quanto nos relatos historiográficos, onde estavam os apóstolos? Os 12 apóstolos de Jesus. Você percebe que em todo momento, tanto no momento que Jesus está sendo flagelado, quanto no momento que ele vai ser crucificado, perceba que os apóstolos não estão próximos. O único que está próximo é João, que está prestando todo o apoio sentimental a Maria. E também Maria Madalena, que também está próximo. São os únicos três que são mostrados próximos a Jesus, mostrando um mínimo de empatia em relação ao que estava acontecendo. Os outros apóstolos, Judas havia se matado, Pedro havia negado Jesus e todos os outros estavam escondidos. E não é para menos. Por quê? Você percebe a dimensão do Império Romano quando você analisa a história do Império Romano. Você percebe o quão imenso, quão avassalador, quão poderoso eles eram. Jesus ele traz uma ideia, que essa ideia foi inclusive motivada pelo Sinédrio para acusar Jesus de um tipo de malfeitor e principalmente uma potência em relação à destruição do Império Romano, porque Jesus se colocava como rei. Só que, obviamente, ele não entendeu a mensagem, né? Que Jesus dizia claramente que não era rei desse mundo, né? Que esse mundo está manchado, contaminado pelo pecado. Ele dizia que o reino dele não era dessa terra. Porém, como a mensagem estava lá subentendida, os membros do Sinédrio levaram isso para o Império Romano, dizendo que Jesus seria um possível líder de alguma revolução armada que poderia ocorrer, e isso daí causar fissuras no Império Romano. Isso foi uma das principais motivações do Império Romano concordar em crucificar Jesus. Enfim, estabelecido isso, você percebe que vai ter todo o processo de sepultamento de Jesus e tal. O que acontece é depois daí, e aí que vem a questão que vai ficar complicada e vai ficar discordante entre alguns grupos. Porque até aí todo mundo concorda. Até aí todo mundo concorda que Jesus foi morto pelo Império Romano, que ele foi crucificado, que ele foi enterrado no próprio sepulcro de José de Arimateia, que foi enterrado pela sua própria mãe, por João que estava ali próximo, e os outros apóstolos estavam tudo escondido com medo de serem pegos pelo Império Romano e ter o mesmo destino que Jesus. Só que o que acontece é o que vem depois daí. William Lane Craig ele foi lançar uma pergunta a ele que foi mais ou menos uma afirmação, melhor dizendo. Lançaram o seguinte, que os apóstolos que foram os responsáveis por criar a ideia de Jesus ter ressuscitado. Só que essa afirmação, William Lane Craig vai abordar que essa afirmação ela não tem sustentabilidade devido ao contexto que estava estabelecido no momento. Você tem apóstolos absolutamente descrentes, apesar de Jesus já ter falado várias vezes antes daquilo acontecer que ele iria ressuscitar, você tem apóstolos que pareciam ter esquecido disso,
Você teve apóstolos que parece que nunca tinham visto até então Jesus ter feito milagres em momento nenhum, estavam temerosos e simplesmente fugindo de toda a força militar do Império Romano. Então, o que você força a acreditar com essa pergunta, e sem nenhum respaldo historiográfico, é que do nada, esses apóstolos que estavam fugindo com medo tomaram bravura, tomaram dedicação, esse bando de pescadores e cobradores de impostos decidiram agora se armar, fazer uma investida contra o Império Romano, partindo do pressuposto de que quando Jesus ele foi sepultado, foi pedido para soldados romanos ficarem vigiando a tumba, certo? Então eles partiriam para uma investida contra soldados treinados do Império Romano, conseguiriam mover uma pedra absolutamente pesada, depois de terem lutado e saído vivos com soldados romanos, ter rolado uma pedra, ter pegado o corpo de Jesus, escondido de tal maneira que ninguém naquela situação conseguiu encontrar, e até hoje os melhores arqueólogos do mundo não encontraram nada que fizesse referência a isso. O que William Lane Craig vai dizer é que essa teoria parece ser uma teoria muito mais sem respaldo do que a teoria da ressurreição. Entende? Então o que William Lane Craig vai dizer é que logo depois da ressurreição, o que acontece é que o Novo Testamento vai colocar que aqui em um momento, antes da ressurreição, você tinha apóstolos que tinham medo de sair na rua para não serem pegos pelo Império Romano. Pós-ressurreição, você tem apóstolos dispostos a morrer pela causa de que Jesus ressuscitou. Então a pergunta que William Lane Craig coloca é mais ou menos até onde você iria por uma mentira. Porque a gente vê historicamente que o que acontece com os apóstolos são mortes absolutamente terríveis. Você percebe que um vai tendo a morte sequencial pior do que a outra. Tem a ideia de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros apóstolos foram rasgados de dentro para fora. Foram mortes absolutamente terríveis, que poderiam ter sido impedidas se eles tivessem apenas dito de que tudo que eles inventaram, principalmente o fator ressurreição, era mentira. Mas eles não fizeram isso. Morreram em prol dessa causa. Agora eu pergunto, morrer em prol de algo que você sabe que é mentira, isso parece ser uma atitude racional e lógica? Não parece. E principalmente, mesmo se fosse uma atitude, mesmo que racional, tivesse ocorrido, a origem dela já é discrepante. Então você já tem um problema sequencial histórico. Então o William Lane Craig vai trazer a ideia de que, tanto do ponto de vista historiográfico quanto do ponto de vista filosófico, você analisando a questão, é implausível você dizer que não aconteceu uma ressurreição. Ele também vai responder uma indagação que foi mais ou menos a seguinte, que é mais ou menos que John Crossan coloca, mas vai ser isso levantado por outro telespectador desse debate, que vai colocar a seguinte ideia. Ele vai dizer, você não acha que naquele momento pós-ressurreição, os apóstolos, de tanto quererem ver que Jesus teria de fato ressuscitado, teria de fato vencido o Império Romano em certa forma, vocês não acham que essa pressão dele querer acreditar naquilo, de querer ver aquilo, causou algum tipo de ilusão psicodélica e eles de fato conseguiram ver Jesus? Essa foi a pergunta lançada para ele. E a resposta que ele colocou foi mais ou menos a seguinte: eu não acho que isso pode ter acontecido por dois motivos. Primeiro, os apóstolos não estavam com essa crença de querer ver Jesus. Como ele já tinha falado, os apóstolos estavam fugindo do Império Romano. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Judas havia se matado, o único que estava próximo de Maria era o próprio João. E o segundo motivo, Paulo vem colocar lá na frente, e tem outros registros históricos que mostram que depois de Jesus ter ressuscitado, a quantidade de pessoas que viram Jesus superam a margem de 400 pessoas. Se você analisar pelo ponto de vista da psicologia, a possibilidade de 400 pessoas terem a mesma ilusão psicodélica sem efeito de nenhuma droga, terem a mesma visão psicodélica a respeito de uma mesma entidade se apresentando de uma mesma forma para ela, é quase impossível. Em quesitos matemáticos, chega a ser insano a possibilidade disso daí acontecer, partindo do pressuposto que eles não estavam sob efeito de nenhuma droga. E mesmo se tivesse sob efeito de alguma droga, isso também seria improvável, partindo do pressuposto que nosso consciente e inconsciente é diferente. Então, mesmo que a gente use a mesma droga, eu não vou ter necessariamente a mesma ilusão que tu, certo? Então, partindo dessa ideia, ele novamente levanta esse argumento de que
é improvável que a ressurreição não tenha ocorrido. E de fato a ressurreição ocorreu. E é insana a quantidade de argumentos que ele traz a respeito disso. Por incrível que pareça, eu só falei de 2 pontos. Até agora, eu só falei de 2 pontos favoráveis ao que o William Lane Craig diz a respeito da ressurreição. E eu falei para mim mesmo, que quando estava fazendo isso aqui, que eu não iria botar tantos pontos assim. Eu acabei botando uma folha inteira. Eu não sei se dá para ver aí. Eu coloquei daqui até aqui, só alguns pontos que eu iria comentar. Só que eu não vou comentar isso aqui, porque realmente vai ficar um vídeo enorme, se eu for comentar cada um. E eu coloquei só alguns. A quantidade realmente de argumentos a favor da ideia da ressurreição de Jesus é um negócio realmente insano. E eu vou falar para você. Se você é uma pessoa religiosa ou se é uma pessoa cética, eu recomendo seriamente você estudar esse assunto. Porque é um assunto realmente muito interessante, muito intrigante. É um assunto que, no mínimo, você vai dizer assim, poxa, esse assunto no mínimo é misterioso. Ele merece minha atenção. Mas misterioso diferente com outras situações misteriosas. Porque realmente é um assunto que a ciência ela pode ser empregada aqui como elemento fundamental para você entender esse processo histórico. Então é realmente muito interessante, eu recomendo demais a leitura desse livro aqui. É um livro de debate, é um livro que você vai ter os 2 lados da moeda em relação a esse assunto. Se você quiser se aprofundar, realmente fale aqui, vai depender da indagação, da geração de comentários de vocês positivos a respeito desse assunto, e eu com certeza vou trazer mais livros sobre esse tema depois, certo? E hoje, para a gente encerrar com chave de ouro, eu tenho mais um livro aqui para você, se você é uma pessoa que não tem muito tempo durante seu dia a dia, se você é uma pessoa muito ocupada, se você é uma pessoa que não tem um hábito de leitura tão diário a respeito de conteúdos específicos e tal, mas mesmo assim ainda quer aprender sobre mitologia grega, quer aprender sobre outras mitologias, quer aprender sobre história, quer aprender sobre filosofia. Você é essa pessoa que está sem tempo, mas que quer aprender esses materiais, aqui tem mais um livro para você. Eu indiquei semana passada um livro que é dessa mesma série aqui, e esse daqui é A História da Mitologia para Quem Tem Pressa, do Olho de Horus ao Minotauro em apenas 200 páginas. Então, a semana passada eu indiquei A História do Mundo para Quem Tem Pressa, e essa daqui agora é A História da Mitologia para Quem Tem Pressa. Sinceramente, se você leu esse livro, você sabe que ele é muito bom. Claramente, ele vai trazer um resumo das principais ideias mitológicas da história. Mas mesmo assim, eu acho que se você que é um cara que nunca leu, se você é uma pessoa que nunca leu assuntos envolventes à mitologia grega, eu acho que esse é um bom livro para você começar. Então ele vai trazer várias mitologias, várias mesmo. Vai trazer mitologia egípcia, mitologia chinesa, mitologia suméria, mitologia indígena, mitologia sul-americana e centro-americana, mitologia grega, mitologia romana e mitologia nórdica. Ele vai trazer um aglomerado de mitologias e histórias contadas por essas civilizações a respeito das suas crenças, né? A respeito do seu contexto religioso de cada época aqui que aconteceu essas situações ou que foi contada essas situações. Muito bem? Então é isso aqui, pessoal. Mais um livro para vocês. A gente fecha com chave de ouro hoje. Se vocês realmente gostaram desse conteúdo que foi passado aqui, por favor, eu peço encarecidamente que vocês deixem o coração aqui, o gostei de vocês nessa live. Se possível, gostaria que vocês compartilhassem, certo? Isso ajudaria demais, realmente. Muito obrigado pelo que vocês fizeram novamente na live da semana passada. Realmente teve um engajamento bastante interessante. Gostei muito, muito obrigado, pessoal. Então, peço que vocês façam isso nessa live de hoje, certo? Se tudo sair realmente conforme o planejado a respeito do engajamento nessa live, por que não